Fala galera, como é que vocês estão? Como é que tá a rotina de estudos aí? Não vejo a hora de me encontrar com vocês. Galera, é o seguinte, nós estamos encerrando as aulas de eletrodinâmica. Vocês já receberam uma aula do professor Lucas sobre introdução à óptica geométrica, certo? Referente ao capítulo 5 de vocês. Mas essa aula em específica de hoje é uma aula para a gente concluir essa parte da eletrodinâmica, que vai ser uma aula de exercícios voltado para uma revisão. Hoje vocês provavelmente receberam ou vão receber amanhã uma lista de exercício como se fosse um simulado. Este simulado de 10 questões de um teste 2 que vocês fariam agora, essa semana de abril. Essa semana seria a semana do teste se nós não estivéssemos nessa quarentena. E essa aula a gente vai revisar alguns conceitos de potência, de energia elétrica, de corrente elétrica, de lei de Ohm, de associação de resistores, certo? Então é uma aula para que a gente possa relembrar alguns conceitos do capítulo 3, do capítulo 4 e fazer esses exercícios. Eu separei algumas questões dessa lista que vocês vão receber ou já receberam, para que a gente possa fazer aqui e debater estratégias de como se resolve uma questão desse tipo. Tá? Então aqui vocês estão recebendo aqui um mapa mental sobre as definições da corrente elétrica. Nós temos a definição aqui, nós temos a fórmula matemática dela, o que significa cada termo, a análise gráfica, que nós temos uma corrente quando ela é contínua ou quando ela é uma corrente alternada. Nós temos aqui a definição do que é um circuito elétrico, onde o circuito elétrico ele pode ser aberto ou fechado, onde o aberto ele impede a passagem dos elétrons, como se fosse um fio cortado, enquanto o circuito fechado ele permite o transporte de elétrons dentro do circuito, tanto que a lâmpadazinha acende aqui nesse desenhozinho. Tá? E por fim a lei dos nós, certo? Onde a corrente que chega é igual à corrente que sai. Se você olhar o desenho aqui, nós temos uma única corrente chegando e ela tem que se dividir em 3. Certo? E este mapa mental ele é um resumo do capítulo 3, certo? O capítulo 3 ele também, além de falar de corrente elétrica, ele fala sobre a potência elétrica, que é determinado pela fórmula do π, onde P é a potência e a corrente, e U é a DDP, é a diferença de potencial, é a voltagem. Nós temos a energia elétrica, onde a energia elétrica ela pode ser determinada como E, que é igual a potência vezes o tempo. A energia elétrica, ela parte da potência, onde a potência é o consumo de energia que um aparelho tem. Por exemplo, uma TV tem uma potência de 120 watts, uma geladeira tem uma potência de 300 watts. Então, é o quanto de energia um aparelho ele consome. E o tempo, quanto mais tempo você usar um aparelho, mais energia você vai gastar, Se você pegar, por exemplo, um ventilador e usar ele por 2 horas, e pegar um outro ventilador e usar ele por 5 horas, se eles tiverem a mesma potência, é claro que o de 5 horas vai gastar mais energia do que o de 2 horas. E por fim, esse capítulo 3 ele se encerra com a lei de Ohm, certo? Que você pode resumir como URI, onde U é a DDP, R é a minha resistência do circuito e I vai ser a minha corrente elétrica, certo? Então, nós temos aqui, a primeira questão que vocês receberam foi a seguinte: uma pessoa, ao comprar uma lâmpada para a sua casa, observa a embalagem nas seguintes indicações. A lâmpada ela tem 60 watts de potência ligada a uma DDP de 127 volts. Isso são as configurações nominais, certo? Então vamos lá ler a questão. Antes de instalar a lâmpada, ele fez um teste e verificou a tensão fornecida pela rede elétrica. Era de apenas 90 volts. A potência da lâmpada será aproximadamente... Olha, a questão informa que a potência da lâmpada máxima, a nominal dela, é de 60 watts. Mas isso só acontece quando ela está ligada a uma DDP de 127 volts. Só que no caso da questão, quando o rapaz fez o teste na rede elétrica, a rede elétrica só estava conseguindo fornecer 90 volts de DDP. Então, provavelmente, a potência elétrica que a lâmpada vai consumir não vai ser os 60, vai ser um pouquinho menor. Afinal, a DDP ela é menor.
mas ela vai ser menor quanto? Tá? Se você olhar aqui embaixo, a gente vai ver os dados da lâmpada, certo? Os dados da questão, e no meio a fórmula, onde a fórmula da potência é π, certo? Mas como a primeira lei de Ohm é URI, se você juntar as duas fórmulas, você pode encontrar que a potência é a ddP ao quadrado dividido pela resistência do circuito. E a resistência do circuito vai ser apenas a lâmpada. Veja, eu vou ter duas situações. Uma lâmpada ligada a 127, ela vai ter uma potência de 60. Mas a lâmpada ligada a 90, ela vai ter uma potência de X. Só que essa ddP ela tem que estar ao quadrado, certo? Então, se a gente olhar a regra de 3 lá no finalzinho do slide, a gente vai ver que a potência 1 está para a ddP ao quadrado, assim como a potência 2 está para a ddP2 ao quadrado. Então, fica 60 sobre x igual a 127 ao quadrado dividido por 90 ao quadrado. Se você fizer essa conta aí, dá um valor muito próximo de 2. Tá tipo 1,99997 alguma coisa. Você arredonda para 2. Então 60 por x é igual a 2. Quando a gente resolve essa conta, a gente chega num x aproximadamente de 30 watts. Então a potência que a lâmpada vai estar consumindo, ela vai ser a metade que ela consumiria se ela estivesse ligada a 127 volts. Então se você for lá nas opções, a opção correta é a opção D, a metade indicada na embalagem. Entenderam? Ó, a potência ela não é relacionada com a ddP, ela é relacionada a ddP ao quadrado, porque a resistência nesse caso ela não muda, certo? Então você tem a potência 1 de 60 relacionada a 127 ao quadrado e a potência 2, que eu não sei, relacionada a 90 ao quadrado. Quando você resolve essa regra de 3, você encontra que essa potência que eu não saberia era 30 watts, que é justamente a metade do que deveria ser. Entendido? Vamos para a próxima questão.